Essa envolve um processo de desconforto de quem está escutando a mensagem. Boa. E muitos não querem esse desconforto. Eles querem só o conforto daquilo que regurgitar aquilo que já é aceito e sempre voltar à mesma tecla, porque aquilo que é o momento e tal. E você começa a bater uma outra tecla, fala, putz, eu não quero escutar esse som aí. Não quero escutar o que você está falando aí, porque envolve eu pensar, eu gastar meu tempo, eu aprender. Isso é desconforto para mim. Então, essa transição é que eu acho que há poucos líderes que conseguem fazer isso. Que você consegue comunicar já uma realidade que não existe. E convencer a população a fazer essa transmutação. Isso para mim é a real liderança. A grande liderança. Essa é a grande liderança ideológica. Não se fantasiar de líder. Né? Não se fantasiar, você realmente está vendo algo novo e não existe ainda, no entanto está dentro das possibilidades e você consegue transmutar toda a realidade da nação, da população, da cidadania para uma nova realidade. Eu gostaria de me incluir como sendo isso, né? Como sendo esse tipo de liderança comunicativa. Né? Como eu gostaria de ser, não acho que eu sou ainda. Né? Alguma coisa eu tenho, mas eu diria que é como eu acho que é necessário para o Brasil. Porque a atual realidade, o eco do que é o comum, não acho que vai gerar um resultado melhor do que nós temos hoje. É isso que é a minha conclusão. E aí, Luiz, como é que a gente chegou? Aí acho que é legal a gente agora ir lá para trás, para, sei lá, a gente vai ter que ir lá para o tataravô, né? Para quem não ligou o nome com a pessoa, né? Luiz, inclusive lá na Vila Maria, onde eu nasci, fui criado, tinha uma rua ali que era Dom Luiz Felipe de Orleans. Esse quem que é, você sabe? Sei, foi o último rei da França. Ah, não tem nada a ver com a parte de Portugal no sentido que você é Luiz Felipe. Tem tudo a ver com eu descendo dele. Das casas ali. Eu descendo dele. Porque mamãe, papai, um casa ali com o outro e tal, e aí começa as casas os reinos ali. Não, você está tocando num ponto que é importante, porque poucas pessoas abriram para essa conversa. O meu nome vem desse rei. Ah, vem da França. Quem era o Luiz Felipe de Orleans? O Luiz Felipe de Orleans foi o último rei da França. Ele saiu, ele terminou seu reinado, renunciou ao seu reinado em 1848. Foi o último rei da França. Tá. Ele é pai do Duque de Nemours, que é pai do Conde d'Eu. Tá. Ele é avô do Conde d'Eu. E o Conde d'Eu é que casou com a Princesa Isabel. Com a Princesa Isabel. Exato. Então, e aí começa a sua linhagem, vem daí. Exato. Da Princesa Isabel com o Conde d'Eu. Exatamente. Ou seja, o Conde d'Eu era neto do último rei da França. Do Dom Luiz Felipe de Orleans. Exatamente. O nome do Conde d'Eu era Luiz Felipe Gastão de Orleans. Só que ele tinha um título que era Conde d'Eu. Então ele é conhecido como Conde d'Eu e não como Luiz Felipe também Orleans. Entendeu? É engraçado essa. Sim. Acho que é o primeiro podcast que eu falo sobre isso. Aqui acontece coisas incríveis, viu? Então a verdade é essa. Você tem uma linhagem francesa aí. O seu pai. A linhagem da França vem por causa do Conde d'Eu, que casou com a Princesa Isabel. A Princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II. E aí é que vem a sua linhagem. Exato. Aí quando eles regressam para a Europa, quem abrigou a família e era o esteio natural, lembrando, eles voltam para a Europa em 1889, exílio. Aí você tem duas casas reinantes na Europa que davam abrigo, que eram os primos Bragança, de Portugal, e os Orleans, eles não tinham mais a coroa na França. No entanto, os Orleans eram uma das famílias europeias mais ricas naquela época. Né? Então tinham vários palácios e títulos e terras e tudo mais, ainda tinham. Então existia aí um esteio natural, tanto em Portugal quanto na França, de abrigo das famílias que eram primos. Entendi. Não tão distantes assim. Né? E eles receberam essa... eu acho que o Pedro II até renunciou a essa ajuda também. Né? Acho que a Princesa Isabel recebeu, o Conde d'Eu, ele estava bem abrigado com a Princesa Isabel, mas o Pedro II não. Pedro II falou, não quero meio que viver de favor de ninguém, e ficou ali sozinho. Você vê que os recursos que ele tinha pessoais eram muito poucos. E ficou no hotelzinho lá em Paris. Mas a família dele estava bem abrigada, né? A Princesa Isabel, o Conde d'Eu e os filhos estavam todos bem equacionados ali, em termos de estavam morando bem, não estavam assim, passando necessidade. Ele que se autoimpôs essa... Tipo, quero pegar a grana... não quero estar aqui dependendo de ninguém. Também eu tenho
assim, é muito difícil você imaginar uma pessoa que estaria feliz, né, passando pelo que ele passou. Ele teve um problema, perdeu um filho, né, alguns anos antes da Lei Áurea, e então isso jogou ele numa depressão, e depois teve a questão da Lei Áurea, então ele já estava num processo assim, de depressivo. Ele via a população não aceitava tanto o Conde d'Eu, né? A população não, a sociedade elite governante não aceitava tanto o Conde d'Eu, então ele estava vendo, puxa vida, vai ser difícil segurar a Princesa Isabel como reinante, com essa base. Como estava acontecendo. Né? E também nisso que a gente começou a conversa. Eu vejo que havia iniciativas de criar um folclore e uma mitologia que é muito típica da Europa, mas que nunca teve raiz aqui no Brasil. A ideia da monarquia tradicional cristã, ela tem mais de 1500 anos, né? Sim. Durante, talvez mais que isso, dependendo aí da data, quando você falar quando que a cristandade começa a surgir. Se é 2000 anos atrás, ou se é ou com o final do Império Romano. Constantino ali, de botar como... Não foi Constantino? Constantino iniciou em Constantino, e depois acho que teve mais um imperador que transformou aquilo como sendo oficial. Mas, por todos os efeitos aqui, o Império Romano na Itália termina com o Odoacer, né? Odoacer que é um rei alemão. Ele parece praticamente um bárbaro alemão que assume a Itália. E ele se transforma em rei italiano, né? E ainda se coloca como sendo súdito do Império Romano. Só que o Império Romano não é mais a sede em Roma, agora a sede é em Constantinopla. Então ali para todos os efeitos, assim, do ponto de vista da Europa Ocidental, Odoacer assume poder, invade a Península Itálica e acaba ali efetivamente com o que seria a linhagem tradicional romana, e coloca ali um rei alemão, e ele mas ainda é parte do Império Romano, né? Só que não é mais liderado por Roma. Então a partir daí disse que a cristandade começa porque os reis cristãos continuam... É quase que uma obrigatoriedade, uma naturalidade, esse reinado ocidental cristão. Porque aí começam os duques, os generais romanos que tinham títulos dentro do Império Romano, passam a ter títulos do Papa, né, e ducados, e condados, e principados, porque e tudo mais. Naquela época o Papa era meio que a ONU junto com a Organização Mundial do Comércio. Era o grande cartório europeu. Tanto é que Portugal nasce numa canetada ali do Papa. Né? Numa permissão. Se o Papa não tivesse aceito que a Ordem de Cristo fosse criada e absorvesse a Ordem dos Templários, né? Se ele não tivesse feito isso, porque mais de metade do território metade não, mas uns 30, 40% do território de Portugal já era da Ordem de Cristo.